Hoje a igreja, eu disse que está celebrando um dos seus grandes filhos, Santo Inácio. Tem dois grandes santos Inácios na igreja. Na verdade, talvez tenha alguns outros, mas esses dois são os conhecidos mesmo na igreja. Um é o Inácio de Antioquia. Esse era lá do começo da igreja. Um enorme de um santo também. Deixou escritos maravilhosos para nós. Quem quiser, procure os escritos de Santo Inácio de Antioquia. Maravilhosas as cartas dele. O outro, 1500 anos depois, quase, uns 1400 anos depois, é o Inácio, que já é um Inácio espanhol, Inácio de Loyola. Esse é um santo espanhol. Inácio de Loyola é o fundador dos jesuítas. Todos nós temos algum conhecimento, já vimos falar tanto dos jesuítas, né? Santo Inácio foi o fundador dos jesuítas. Santo Inácio tem uma espiritualidade vastíssima. Talvez três pontos principais na espiritualidade de Santo Inácio, que inclusive a igreja trouxe na oração da coleta, essa oração primeira que o padre faz, a igreja fala de dois pontos desses. Um é o combate espiritual. Santo Inácio tem muito claro para ele a luta, o combate espiritual. O outro é a maior glória de Deus. Santo Inácio tinha como moto, que faz parte dos jesuítas isso, né? Tudo a de maior em glória Dei, a maior glória de Deus. E no meio disso está o discernimento, a escolha correta, o discernimento. Combate, porque Santo Inácio era um soldado, na verdade um cavaleiro na época, né? Então na época você tinha muito os cavaleiros. Então Santo Inácio era um cavaleiro, Santo Inácio se envolvia em batalhas, inclusive foi numa batalha que ele ficou gravemente ferido. E gravemente ferido ele foi para o hospital. E ele demorou um bom tempo no hospital. Seu ferimento era muito grave mesmo, ele quase perdeu uma perna. Então foi muito difícil. E ele ficou ali no hospital. Ele, Santo Inácio, gostava, quando estava na sua vida, quando estava bem, ele gostava de ler livros que exaltavam os feitos heróicos dos cavaleiros. É bem interessante, um dos livros mais lidos no mundo, pelo menos era até um tempo atrás, é o livro de Dom Quixote, né? Quem leu aqui Dom Quixote? Quem leu aqui? Ó? Olha aí, ó, uma turminha considerável, eu também li. Ou seja, aquela ideia, né, do cavaleiro que vai enfrentar. Dom Quixote tinha uma alucinação, né? O cavaleiro que enfrentava moinho de vento achava que estava batendo contra um soldado, contra um gigante, né? Mas enfim. Mas mostra bem o pensamento da época. O pensamento da época quixotesco, né? Da batalha contra os inimigos, muitas vezes meio que imagináveis também, tal, aquela coisa até meio romântica, né? De você se colocar na batalha para enfrentar o inimigo e assim você se torna famoso e glorioso, né? Era uma forma da pessoa ser gloriosa, famosa. Nossa, ele já enfrentou tantas batalhas, ele foi um grande general, ele foi um enorme de um cavaleiro. Essa era a vida de Santo Inácio. Ele era nobre, tinha castelo, né? Era um homem de castelo, né? Então ele era nobre, então essa era a vida dele. Mas com essa batalha que ele quase morreu, e o seu tempo de convalescência no hospital, Santo Inácio pede para ler de novo aqueles livros, né? Pelo menos já que ele não pode estar lá nas batalhas, vamos ler aqueles livros e de novo, né? Criar na imaginação as batalhas, as vitórias, a glória. E aí foi aí que Deus pega Santo Inácio, que até então não era santo de nada, né? Foi aí que Deus chega nesse homem. Por quê? Não tinham muitos desses livros para ele ler. Embora que ele leu um ou outro ali no hospital, não tinham muitos, né? E deram para ele, aí ele queria ler alguma coisa para passar o tempo. Deram para ele um livro sobre a vida dos santos. Estamos falando do século XVI.
Então, com certeza, antes do século XVI, nós já temos na igreja São Domingos, São Francisco, né? Esses dois gigantes, São Bernardo e outros, né? E ele leu a vida desses homens e dessas mulheres santas. E aí Deus chega no coração de Inácio. Por quê? Ele demorou, é igual, é a mesma coisa com cada um de nós, né? Até a ficha cair, né? Nossa, ficha cair é coisa bem antiga, né? Os mais jovens aí, depois alguém traduz para os mais jovens aí o que o padre está falando, né? Mas, enfim, até, né? Ele demorou. Assim é conosco, né? Deus está ali falando conosco e nós, vai um tempo para entender o que, poxa, então era isso, Deus estava falando comigo. Mas Deus tinha para ele os planos, bastante tempo ali no hospital, bastante tempo ali naquela cama ali. Olha só, às vezes ficar bastante tempo numa cama nem sempre é ruim, né? Nem sempre. E ele fica ali e faltam os livros de batalhas, de glórias. E ele vai ler o quê? O livro da vida dos santos. E depois de um tempo cai a ficha dele e ele vai entender uma coisa. Ele começa a perceber uma coisa. Quando ele lê os livros do mundo, dos cavaleiros, na hora daquela coisa, né? Nossa, se eu tivesse lá, eu também ia matar uns 50, eu também ia salvar aquela donzela lá naquela última janela que ninguém tinha coragem de subir na torre, né? Eu também ia pegar o meu garanhão e viajar 100 quilômetros para salvar aquela outra. Ah, se eu tivesse lá. Então inflamava o coração de Inácio. Porém, passava aquela inflamação inicial, ele percebia que depois vinha um vazio. Um vazio. Tudo aquilo era fictício, mas não somente fictício. Não tinha algo que realmente preenchia o seu coração. Era do momento. Era um prazer de uma glória imaginável para aquele momento. Mas depois o coração ficava vazio. Quem nunca teve a experiência de assistir um filme e quando termina o filme, você fala, puxa, joguei 2 horas fora da minha vida. 2 horas fora. Assisti isso aqui, não me ajudou em nada, não me acrescentou nada. Não, né? Que bobeira, para que eu perdi meu tempo com isso aqui? Então é mais ou menos isso. Na época dele não tinha filmes e séries, tinham esses livros de Dom Quixote e outros de cavalaria. Mas, diferente disso, quando ele leu o livro da vida dos santos, quando ele leu a imitação de Cristo, quem já leu a imitação de Cristo aqui já? Um livrinho desse tamanhozinho assim, pequeno, fininho. Recomendo a leitura, a imitação de Cristo. Maravilhoso. Thomas de Kempis é o autor. Quando ele lia a vida dos santos, quando ele lia a imitação de Cristo, ele percebeu uma outra coisa. Que aquela leitura aquecia o coração. Eu agora estou terminando de ler a biografia de São Bernardo. Eu sempre gostei muito de São Bernardo. E agora mais ainda. Estou amando São Bernardo mais ainda. Que homem maravilhoso, que força, que determinação, que entrega para Jesus. Maravilhoso. Ou seja, aquece o coração essa boa leitura. E quando ele fazia essas leituras, então ele via que o coração aquecia. Terminava a leitura, não vinha o vazio. O coração não ficava vazio. Pelo contrário, ele sentia algo que o impulsionava a ponto dele ter pensado o seguinte: por que eu não poderia ser como Francisco? Por que eu não poderia ser como Bernardo? Por que eu não poderia ser como Domingos? Então, você tem um homem de combate que faz um discernimento, segundo ponto, primeiro combate, segundo discernimento. Ele começa aí um discernimento, depois ele vai ampliar esse discernimento. Ele cria 14 regras de discernimento espiritual, chamado discernimento dos espíritos.
Ele faz um modo sistemático de discernimento espiritual. Mas o primeiro foi esse, o começo foi isso. Aquilo que preenche o coração só na hora, ou seja, que dá aquele prazer e depois cria um vazio, não é de Deus. Não é de Deus. Aquilo que preenche o coração e depois continua no coração, continua uma presença, é de Deus. Esse foi o primeiro discernimento que Santo Inácio fez, e é fundamental. Batata, para dizer de outra forma. Que realmente as coisas de Deus permanecem. O que não é de Deus gera naquele momento ali muita prazer, excitação, aquela coisa, depois vem o vazio. Bom, então um homem de combate faz discernimento e sai daquela condição de cama, se recupera e decide que a sua vida deverá ser tudo para a maior glória de Deus. Aí o resto é a beleza da história. Santo Inácio começa logo a estudar teologia, e aí ele já vai reunindo os primeiros companheiros com ele, e já vai enviando esses companheiros pelo mundo afora, e nós brasileiros tivemos a graça de receber aqui os jesuítas que estavam no seu começo. O Brasil foi descoberto, os primeiros padres que vieram aqui não foram jesuítas, foram diocesanos, mas logo já vem a leva de jesuítas, que fizeram maravilha nesse país, que evangelizaram os índios, que criaram escolas, que fundaram cidades, uma cidade de São Paulo, uma maravilha. Embora que depois, lá no século XVIII, o Marquês de Pombal, maçom, a maçonaria persegue sempre a igreja, o maçom Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, acabou com a educação no Brasil, foi uma pancada na educação aqui no Brasil, por causa do Marquês de Pombal, maçom. Mas isso é outra história. Inácio, tudo é a maior glória de Deus, e manda os seus padres jesuítas pelo mundo afora, fazendo uma obra maravilhosa. Rezemos pelos jesuítas para que eles sejam fiéis ao espírito do fundador. Meus irmãos, tudo isso está na palavra hoje, ou de alguma forma isso se une com a palavra, porque o Senhor está nos dizendo no Evangelho. Então Jesus acrescentou, depois de ele ter contado uma parábola, né? A parábola sobre os pescadores, pegam os peixes e selecionam quais peixes são bons, quais não são bons, os bons ficam, os maus jogam fora. E Jesus acrescentou, assim pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ele faz discernimento. Ele faz um discernimento do que deve ou não estar no seu tesouro, na sua casa, nas suas coisas. Nós somos nessa noite esse pai de família, essa mãe de família, esse mestre da lei, essa pessoa que o Senhor está dizendo que precisa ter sabedoria. Santo Inácio é para nós um exemplo. Nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos fazer discernimento do que deve ou não ficar em nossas vidas. Para Santo Inácio, Deus precisou permitir que ele quase perdesse a vida, que ele tivesse naquela cama por meses, para que ali, depois de muito apanhar, de muito sofrer, ele percebesse que tem coisas que não deveriam mais fazer parte da sua vida, que não acrescentavam nada, deixavam um vazio, enquanto que outras sim. A mesma coisa Deus tem para nós, a mesma coisa. Deus também nos quer fazendo discernimento na nossa vida, o que deve ou não fazer parte da nossa vida. O cristão tem que ser uma pessoa que faz discernimento. Ele tem que buscar entender qual a vontade de Deus. O ser humano, por natureza, Deus já nos criou com uma razão, porque nós não somos como os animais. Animais não têm razão. Animais não têm como dizer não
aos seus instintos. Eles estão amarrados com a lei do instinto. E eles têm que simplesmente obedecer à natureza. O ser humano não. O ser humano, Deus lhe deu uma razão. E mais ainda, acima da razão, tem a luz do Espírito. Porque a razão por si só não é suficiente ainda. É preciso da graça do Espírito. E eu e você, meus irmãos, precisamos ser esse pai de família que está dizendo a palavra de Jesus, está dizendo. Precisamos ser essa pessoa que faz um discernimento. O que deve ou não deve ficar na minha vida. O que eu preciso tirar da minha história que só me atrapalha, que não me acrescenta em nada, muito pelo contrário, que gera em mim frustração, vazio, decepção, e por aí vai. O que na minha história eu devo permitir, o que na minha vida eu devo permitir que faça parte? Quais pessoas, quais situações, enfim, o que deve fazer parte da minha vida? Porque a minha vida, e isso é importante para cada um de nós, tudo tem que ser para a maior glória de Deus. Claro que é diferente a vida de um religioso, de um padre como Santo Inácio. Para ele a maior glória de Deus é uma entrega total da sua vida para isso, para a igreja, para a missão. Para um pai de família, claro que a maior glória de Deus passa pela sua entrega à sua família. Mas em todos os casos, seja no caso do religioso, de Santo Inácio e de qualquer um religioso, seja no caso de um pai de família, de qualquer batizado, sempre nós temos que fazer discernimento. Discernimento, o que serve e o que não serve na minha vida. Até nisso já está um combate, porque isso já é um combate, o discernimento não é fácil. E mesmo quando a gente faz o discernimento, não é fácil tirar aquilo que a gente já viu que não serve. Infelizmente tem gente que para por aí. Até a pessoa consegue perceber, realmente isso daqui não é para a minha vida. Só que ela não dá o passo seguinte de dizer, então já que não é, saia da minha vida. Infelizmente, tem aqueles que conseguem ver, mas não conseguem tirar. Ou consegue ver o que é bom, mas não consegue agregar o que é bom. Nós precisamos rezar para o Senhor. Nós precisamos rezar. Há um tempo atrás eu também li a biografia de Santo Inácio. Fiquei surpreso. Que santo foi esse homem. E que vida de oração e de entrega desse homem. E por isso que ele escutava a Deus. Nós precisamos pedir para o Senhor a graça, meus irmãos. Senhor, o que precisa mudar na minha vida e o que me atrapalha, Senhor, o que me ajuda e o que me atrapalha. O Senhor, Ele vai nos dar sabedoria. A palavra de Deus, carta de Tiago diz isso. Quem quer sabedoria, peça ao Senhor e Ele vai dar essa sabedoria. Então nós precisamos pedir muito para o Senhor discernimento. Porque nós estamos num tempo de tanta coisa, tanta confusão, que se nós não pedirmos discernimento para o Senhor e não buscarmos esse discernimento, nós levamos tombos na vida que deixam marcas terríveis em nós. Então, meus irmãos, pedir ao Senhor esse discernimento e termos a coragem de dizer, Senhor, a Tua vontade na minha vida. Sempre o Senhor vai querer o melhor para nós. Sempre. Nós nunca vamos nos decepcionar quando nós entregarmos nossa vida a Ele. A busca dessa sabedoria, de ser esse homem que separa o que é antigo, o que é velho, o que é novo. A busca dessa sabedoria é fundamental para cada um de nós. E eu termino com a primeira leitura, belíssima também, onde o livro do Êxodo diz que Moisés, olha que homem de discernimento também, fez tudo o que o Senhor tinha mandado. Ele preparou o ambiente da oração, o santuário, arrumou tudo do jeito que tinha que ser, e uma nuvem cobria a tenda, o santuário. E, enquanto a nuvem estava lá, a glória do Senhor enchia o santuário.
E Moisés nem entrava na tenda. E o povo, porque eles estavam em viagem pelo deserto, sempre que a nuvem se elevava acima do santuário, os filhos de Israel se colocavam a caminho. Olha o discernimento. Quando a nuvem se elevava, então agora nós vamos, porque Deus está indo e nós vamos seguir ao Senhor. Eles faziam discernimento, que momento que eles deveriam seguir ao Senhor. Era o Senhor que ia na frente, e eles iam seguindo ao Senhor. Não pode ser diferente, não podemos nós colocarmos a nossa vida na frente e que Jesus venha atrás, arrumando as coisas. Muitas vezes Ele vai fazer isso mesmo, mas não deve ser assim. Senhor, qual a tua vontade? Vai na frente, Jesus. Vai na frente, e eu quero caminhar nos teus caminhos, Senhor.